Inovação, tecnologia e empreendedorismo. Está no ar pela Record News para todo o Brasil, o programa Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Como está a imagem da sua empresa? Todos nós sabemos que ela é o reflexo de uma identidade e valores, influenciando diretamente a percepção e a confiança dos clientes e parceiros. Esse é o assunto de hoje no quadro Em Foco. Grandes negócios nascem de grandes ideias. Será? Às vezes, uma simples ideia com um bom direcionamento pode se tornar um grande negócio. Então, fique ligado que o Janguier Diniz tem um insight exclusivo para você. Queridos amigos obstinados, vejam bem, viver não é uma jornada tranquila e sem contratempos, não é mesmo? Não é como descansar em um lago de água morna, onde você pode deitar e relaxar. Para falar a verdade, a vida está mais para um tanque de água quente, né? Que nos obriga a nos movimentarmos com constância, rapidez e estratégia. E para isso, precisamos ter as atitudes corretas. Somente assim é possível viver de maneira verdadeiramente plena. É preciso reconhecer e aceitar os contratempos, buscar formas de superá-los e aprender com a experiência vivida. Esse é um processo que envolve desenvolver resiliência, autoconfiança, determinação e capacidade de encontrar soluções para os problemas que, com certeza, surgirão pelo caminho. Enfrentar adversidades leva a um crescimento pessoal, a um maior autoconhecimento e ao alcance de objetivos significativos. O que precisa ficar muito claro é o seguinte: todos nós enfrentamos adversidades. Mas eu estou falando sobre enfrentá-las de tal modo que isso gere de fato os melhores resultados. Já na área profissional, isso gera progresso, pois ajuda a aumentar a nossa produtividade, levando a um desenvolvimento diferenciado. Também contribui para construir uma mentalidade de riqueza plena, uma vez que promove resiliência e crescimento. Em resumo, queridos amigos obstinados, tudo isso nos ajuda a clarear e ampliar nossos pontos de vista sobre a vida e nos leva ao sucesso, amigo. É bem possível que você conheça pessoas que se fortaleceram e venceram ao enfrentarem de modo eficaz uma dificuldade. E há vários casos de pessoas conhecidas que se mostraram muito mais fortes depois de uma luta contra as intempéries da vida. Que tal ser uma delas? Vamos nessa? Não saia daí, viu? Que daqui a pouco eu volto com um insight sobre uma pergunta que me fizeram nas redes sociais. Acompanhe o programa. E por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo, com certeza, pode ajudar você a dar uma guinada na sua vida e na vida da sua empresa. Em Foco. A imagem pessoal e profissional desempenha um papel crucial no sucesso de qualquer indivíduo, especialmente no ambiente de trabalho competitivo de hoje. Em um mundo onde as primeiras impressões são formadas em questão de segundos, a maneira como você se apresenta pode abrir portas ou criar barreiras. É aí que entra o papel do estrategista de imagem, um profissional especializado em otimizar a aparência e a percepção pública de uma pessoa. Esse é o assunto de hoje no quadro Em Foco. E no Em Foco hoje, a importância da imagem. Para falar desse tema com a gente, eu estou aqui com a Kathleen Aguiar, que é especialista em estratégia de imagem. Kathleen, primeiro para a gente começar, fala um pouco quem é a Kathleen para nós. Lu, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte desse quadro com você, uma mulher linda que eu admiro tanto. Bom, gostei, já começou assim, já começamos bem aqui, ó. Bom, eu sou apaixonada por moda desde muito pequena, eu sempre me interessei muito por negócios, inclusive de moda, desde pequena. Mas quando chegou o momento em que eu precisei ir para a faculdade, decidir o que eu faria de fato na minha vida, eu ouvia das pessoas próximas que moda não tinha futuro, que moda era um mercado, não tinha mercado no Brasil, e é verdade.
Então eu decidi seguir para a área de administração de empresas. Mas aquela paixão não saiu, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, as pessoas inclusive me confundiam, achavam que eu fazia moda, porque eu me expressava de uma forma muito fashionista, né? Eu amava moda. E quando eu precisei estagiar dentro da área financeira, eu não conseguia vaga, exatamente porque eu me comunicava dessa forma. Então eu ficava extremamente frustrada, porque eu participava das entrevistas, passava no técnico e não passava na entrevista de relacionamento. Eu comecei a estudar as pessoas. Por que as pessoas iam bem na entrevista e eu, que estudava muito e tinha muita competência, não conseguia? E aí eu entendi, né, o pulo do gato, eu entendi que as pessoas trabalhavam na imagem dela. Uma pessoa que estava aplicando para uma vaga de estágio, ela já se posicionava, ela já se vestia como uma bancária. Então, a partir disso, eu entendi a importância da imagem e a moda, para mim, teve um significado. A moda, para mim, teve um propósito maior. Então, eu sou essa pessoa extremamente apaixonada pela imagem, por tudo que ela traz, assim, na vida. Ela transforma a vida, transformou a minha. Então, eu sou essa pessoa apaixonada por moda, trabalho com isso há bastante tempo. Faz essas consultorias, né? Hoje fala pra gente um pouco como que é o mercado desse posicionamento de imagem, não só pessoal, porque tem, né, a questão da imagem pessoal, mas também a questão das empresas. Fala um pouco pra gente como que é esse mercado hoje. Eu comecei atendendo empresárias e eu percebi que isso tinha um benefício muito grande para as empresas que elas trabalhavam. Só que a entrega da consultoria de imagem para as empresas é muito rasa. Então, a gente vê hoje muito no mercado palestras falando sobre a importância da imagem e como que funciona, né? O que a gente trabalha? A gente trabalha os representantes, né? Quem representa a imagem da empresa. Então, como eu comentei, a minha história partiu disso. Eu não precisei deixar de ser a mulher fashionista que eu era, gostar de Beyoncé e rock ao mesmo tempo, né? Então a gente não pode perder a essência. Essa essência, né? Uma coisa que eu percebo muito é isso. Normalmente, quando a gente olha para essas consultorias de imagem, a gente vê muito um padrão engessado e acaba perdendo ali um pouco da essência, né? Você acaba congelando. Fala um pouco pra gente, assim, a sua visão com a sua consultoria nisso. Bom, Lu, o que me deu forças, na verdade, para continuar dentro da consultoria de imagem foi exatamente isso. Porque no começo, né, quando eu entendi o mercado, havia muitas consultoras trazendo um modelo muito engessado. Então, elas aplicavam o que elas enxergavam que era o ideal nas alunas. Sai até da realidade, às vezes, né? Exatamente. Então, eu trouxe, o que eu trago no meu trabalho é entender a essência, entender a sua personalidade e trabalhar com intencionalidade. Então, hoje eu atendo muito empresário, empresária que leva isso para os seus negócios. Sim. E por isso... De forma intencional mesmo, né? E por isso acabou se estendendo nas empresas. Sim. Uma das empresárias que eu atendi, ela era uma das representantes da empresa, ela vendia muito. E quando eu percebi que ela estava alavancando a empresa dela, porque ela levou a sério a imagem dela, e ela entendeu a importância... Eu fiz um teste, né, com ela, apliquei dentro da empresa e a partir dali eu vi valor. Então a gente entende que a consultoria de imagem empresarial, ela aumenta a conversão de vendas, ela aumenta o faturamento, aumenta a produtividade dos funcionários, né, dos representantes. Isso é algo que lá no começo eu enxerguei e por isso que eu trago para os meus projetos. Hoje, então, você tem tanto a parte da consultoria pessoal, né, por exemplo, para empresários, como também dentro das empresas. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero que você faça em mim a consultoria e quero que você leve, também estenda isso para os meus representantes, para o meu time. É dessa forma que a Kathleen Aguiar trabalha hoje? Eu trabalho tanto com os empresários e empreendedores, né, que se representam e são o rosto da empresa, e isso acabou se estendendo para o todo, né, para quem representa a empresa, porque a imagem da empresa nada mais é do que as pessoas que fazem parte dela. Exato. Então, e os empresários que conseguem enxergar valor nisso têm resultados absurdos.
né? Porque se eu construo uma marca, se eu construo uma empresa que visa, que fala sobre qualidade, que fala sobre tecnologia, e eu não demonstro isso através das pessoas que representam, eu preciso pensar como os meus clientes estão enxergando a imagem da minha empresa. Não é só o que eu coloco no papel. E às vezes as pessoas que estão ali talvez não estão conseguindo representar a imagem da sua empresa justamente porque não estão com esse olhar mais intencional, vamos dizer assim, para isso. Exatamente. A partir do momento em que você entende que você está no ambiente de trabalho e você trabalha a imagem das pessoas que estão ali, a produtividade, como eu falei, aumenta. Por quê? O representante, né, existe um fenômeno que a forma como você me enxerga muda, né, se eu trabalho de forma intencional, alinhada com a empresa, e a forma como eu me enxergo também muda, né? Então, a partir disso, a gente tem produtividade, consegue ter resultados excelentes. Sim. E o que eu trago hoje de diferencial dentro dos projetos que eu aplico, eu não faço uma palestra falando só sobre a importância da imagem. Eu faço uma estratégia. Ótimo. Então, dentro disso, a gente entende quem é o público que a empresa atende, qual é o público que ela quer atingir, e a partir disso a gente cria uma estratégia e eu faço um acompanhamento. Porque Perfeito. se eu faço só uma palestra explicando o que é a imagem... Né? Exato. Não adianta. Então, os meus projetos, toda a estratégia que eu aplico nas empresas é visando o resultado. Então, eu uso muito da expertise que eu tenho da área financeira, porque eu trabalhei também muitos anos com isso, aplicando dentro dos meus projetos de estratégia de imagem. Misturou as áreas aí, né? Uma área potencializou a outra. E uma pergunta, assim, que não quer calar aqui para nós, a primeira impressão é a que fica? Lu, muitas pessoas se questionam sobre isso. Sim. Na minha opinião, a primeira impressão pode não ser a que fica, mas quem causa uma boa primeira impressão é quem fica. Ótimo. Então, é importante a gente estar sempre preparado para as oportunidades. Você pode, sim, perder oportunidades e não saber. Simplesmente pode ter passado muitas na sua vida e você não se deu conta, porque você não teve, não chegou para você. E a roupa, a forma como você se veste, a forma como você se comporta, fala sobre você sem mesmo você abrir a boca. Exato. Então, o que você está comunicando hoje? Então, as empresas precisam entender que a imagem da empresa, que é formada pelos representantes, é muito importante para o crescimento, para a forma como você é visto no mercado, para crescimento. E nos Estados Unidos, né, é um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano. No Brasil, a gente está começando a explorar melhor esse mercado. Sim. Há uns 5 anos, a gente está olhando mais para isso e eu vejo um potencial de crescimento muito grande ainda. E nesse potencial de crescimento, fala um pouco para a gente o que a Kathleen Aguiar Consultoria mesmo tem aí de projetos, né? Tanto para pessoa física, como para empresários, como para pessoa jurídica ali, para as empresas mesmo. Bom, Lu, o que eu almejo, né, e que eu tenho como desafio ainda para esse ano é atingir o público masculino, né, em massa, porque eu já atendo muitos empresários, atendo muitas empresas que o core ali é masculino, mas ainda é muito pequeno. Sim. O percentual é maior em mulheres, né, a procura é maior por mulheres. Então, um dos desafios para esse ano é atingir o público masculino. Bom, Lu, e contando em primeira mão, nós estamos preparando um curso para esse próximo mês, para atingir o público que quer crescer a carreira, então trabalhar na imagem de forma intencional para alcançar. Porque assim, quando eu comecei e eu entendi o valor disso, que eu me tornei uma pessoa mais produtiva, eu me tornei uma pessoa com autoestima melhor, isso mudou tanto em mim. E eu era uma pessoa competente. Isso na época que você era estagiária ainda. Ou seja, já passava uma imagem ali, você, embora tinha um cargo ali de estágio, você já passava uma imagem de um cargo gerencial, de um cargo de liderança, alguma coisa assim? Você tinha essa relação? Sim, por muitas vezes eu fui confundida. Pessoas que não me conheciam achavam que eu era gerente exatamente pela minha postura. Sim. Exatamente pela minha estratégia de imagem. Então eu já aplicava desde o começo, desde que eu entendi a importância, né? Então eu quero trazer isso para o meu curso, né? Eu vejo muitas pessoas com potenciais gigantes. Tem mesmo, né? Muito, assim. E às vezes estão escondidas ali, essas competências, essas habilidades estão escondidas ali numa imagem que não está sendo bem representada.
Exatamente. Então, assim, eu comecei a ver muito resultado nos representantes dentro das empresas e eu vejo que tem uma oportunidade de aprofundar um pouco mais a imagem deles, né? Sim. Então, provavelmente você já ouviu falar, né? Vista-se para o cargo que você quer chegar, não para o cargo que você está. Ótimo. Então, exatamente... Fala essa daí pro público, que eu acho que o pessoal vai gostar de saber disso. Como que é a frase? Vista-se para o cargo que você quer chegar, não para o cargo que você está hoje. Então, esse é o propósito que eu quero trazer nesse curso agora, né? Entendendo os pilares importantes dentro da imagem para alavancar a carreira. Então, esse é um curso que está sendo preparado com estratégias e com sessões individualizadas também, que eu gosto muito dessa perspectiva do individual. Eu entendo que cada um tem a sua individualidade e a autenticidade é o que faz você brilhar, no final das contas. Não é querer entrar dentro de um modelo quadradinho, a verdade é você manter a sua autenticidade. Exatamente. Cada cargo, cada área tem um estudo por trás, né? A gente vê os profissionais de saúde usando roupas claras, porque isso representa clareza, representa limpeza. Nosso cérebro faz associações. Então, é importante a gente ter essa consciência. Sim. A nossa relação com a imagem ela é muito antiga. A gente sempre precisou usar a imagem para sobreviver. Muito antes da gente desenvolver a escrita, desenvolver a fala, a gente já usava a imagem para se comunicar. Sim. Então, nosso cérebro está o tempo inteiro fazendo associações e por mais que a gente ache injusto fazer essas associações e talvez associar as pessoas em caixas, acontece de forma inconsciente. A gente vê isso no mercado de trabalho, a gente vê isso em várias áreas. Falando de um ambiente corporativo, é importante você estar alinhado com a empresa, porque ali você está representando a empresa. Sim. Mas no seu pessoal, você tem as suas preferências também, né? E você usa, de alguma forma, essas preferências para dizer quem você é, para comunicar algo sobre você. Então, por mais que você não tenha essa consciência direta, de alguma forma você está usando isso, né? Eu sei que você gosta de esportes pelo relógio que você está usando. Eu sei que você é uma pessoa meiga pela blusa de florzinha que você está usando. Então, você comunica quem você é. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor. É muito importante a gente saber usar isso. E a consultoria traz essa consciência, então, também. É a consciência e o conhecimento de quem você é. Porque a nossa imagem, ela é formada pelas experiências que nós tivemos. Sim. Ela é formada pelas referências, pelas pessoas que passaram na sua vida. Exatamente. Então, a sua imagem foi formada e ela é formada através disso. E quando você passa pelo processo de consultoria de imagem pessoal, você entende o seu gosto pessoal, você entende a sua essência. E você pode usar isso em momentos de lazer, você pode usar isso de forma estratégica no seu negócio, você pode usar isso para alavancar a sua carreira. Então, é importante você saber usar e para, inclusive, se conhecer. Quando a gente não tem uma conduta de vestimento, quando a gente não tem uma conduta de comportamento bem definida, ela já existe. É, verdade. Né? Então, inclusive para as empresas alavancarem, para elas crescerem, é importante ter isso. Sim. Empresas que são grandes, elas já começaram se posicionando como empresas grandes. Já começaram esse movimento. Isso está muito relacionado à cultura organizacional, né? Ou seja, a empresa quer passar uma imagem e todo mundo que está ali dentro representa essa imagem que a empresa quer passar. Mas para isso tem que ter, de fato, um trabalho ali dentro para que traga a consciência disso tudo que a gente está falando. Exatamente. E fazer esse acompanhamento, porque se eu faço só uma palestra explicando a importância da imagem, não faço esse acompanhamento, eu não garanto o resultado. Meu, que papo gostoso. Dá pra gente ficar aqui horas falando. E eu quero agradecer muito a sua vinda ao Enfoco. E com certeza terá que vir mais vezes pra gente dar continuidade nesse assunto, que é um assunto maravilhoso. Com certeza. Muito obrigada, Lu, pelo papo. Adorei estar aqui hoje. Muito bom dia para todos e uma excelente semana. Obrigada. E o Inovação e Negócios volta já. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. E aí, amigos obstinados, estamos de volta, né? Pergunta de hoje, sabe de onde vem? Pergunta de hoje das redes sociais vem de Salvador, na Bahia.
E se você ainda não é meu seguidor, entra aí no @JanguiaDiniz. Eu passo diariamente dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e empresarial. E a pergunta vem de Tatiane Silva, lá da Bahia, né? A pergunta é a seguinte: eu tenho uma loja de cosmético com 7 funcionários. Porém, a alta rotatividade de vendedores me atrapalha constantemente. É o que nós chamamos de turnover, né? O que fazer? Ela pergunta. Tatiana, para reduzir a rotatividade, é importante você focar em contratações assertivas. Mas não só isso, né? Tem que fazer treinamentos, tem que proporcionar um bom ambiente de trabalho, claro que salário de mercado, mas, sobretudo, oportunidade de crescimento para o seu colaborador. Tem que dar oportunidade de crescimento na empresa. Além disso, implemente campanhas de incentivos, com premiações por desempenho, por exemplo. Funcionários motivados e reconhecidos, eles tendem a permanecer por mais tempo na empresa. Agora, se você quiser aprofundar muito mais nesse assunto, ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, aconselho você a participar do CSE, o Quadro Secreto da Empresa, que é o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias, né, que pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Acesse o QR Code aí, pegue mais informações, inscreva-se. Muito bem, queridos amigos, o programa Inovação e Negócio está se encerrando, né? Mas amanhã já está de volta. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.